bem-vindos ao canal PC de Física. E hoje vamos falar sobre as primeiras impressões da comunidade científica ali do início do século XX dos trabalhos de Planck, Einstein e Bohr. Sem dúvida, os três trabalhos revolucionários sobre a antiga teoria quântica foram os trabalhos de Planck, de 1900, Einstein, 1905 e Bohr, 1913. Todos continham propostas que contrariavam conceitos clássicos. E o objetivo do vídeo de hoje é justamente entender quais os primeiros impactos dessas ideias na comunidade científica da época. Em dezembro de 1900, ou seja, lá na virada do século XIX para o século XX, o físico alemão Max Planck, então professor lá no Instituto Técnico de Berlim, sugeriu que algumas das leis mais fundamentais da física estariam sendo violadas. Esse era o primeiro indício da revolução quântica que estava por vir. Planck tentava explicar um incômodo e inexplicado efeito que envolvia termodinâmica e eletrodinâmica. E basicamente o problema estava relacionado ao espectro de cores que certos corpos emitiam quando aquecidos. Planck tentou, de várias maneiras, utilizando primeiros princípios da física clássica, deduzir uma equação que se encaixasse nos dados experimentais. Pois bem, ele acabou não conseguindo e resolveu mudar de estratégia, que foi basicamente a seguinte. Ele tentou adivinhar qual seria essa equação a partir dos dados experimentais. E depois, tendo essa equação que fitasse bem esses dados, fitasse corretamente os dados, ele poderia utilizá-la, a equação, como uma pista de onde ele tentaria desenvolver a teoria adequada. Você pode acompanhar um pouco da saga de Planck no vídeo que apareceu no card aqui em cima. Ele acabou encontrando tal fórmula que batia com os dados experimentais. Essa equação tinha um número que ele chamou de H, que era uma espécie de fator de correção constante. E hoje nós chamamos esse número de constante de Planck, que é reconhecida, uma constante reconhecida, como um fundamental da natureza. Tendo sua equação como pista, Planck foi levado a concluir que os elétrons que formam a parede do material aquecido podiam irradiar energia em pedaços discretos, ou em quanta de energia, como ele chamou. E cada quanto teria energia igual a H vezes a frequência F, a frequência de vibração do elétron, que nesse caso irradiaria um quanto de energia na forma de pulsos de luz. Mas isso violava tanto o eletromagnetismo como a mecânica clássica. Mas só assim ele, Planck, conseguiria explicar aquela fórmula que ele tinha encontrado e que explicava, batia corretamente com os dados para a radiação térmica. Essa explicação de Planck soava um tanto confusa ali pelo início do século XX, e o próprio Planck não estava completamente satisfeito com ela. Sendo assim, no início, sua sugestão não fora bem aceita. No entanto, a equação de Planck, como eu já falei, ela se encaixava perfeitamente com os dados experimentais. Assim, de alguma maneira, ele devia estar na direção correta. Então, tanto Planck como outros colegas da época tentaram encontrar explicações alternativas para a proposta inicial do Planck. Mas foi o físico alemão Albert Einstein, que trabalhava num escritório de patentes em Berna, na Suíça, que trouxe luz ao tema. Einstein entrou em contato com a fórmula de Planck quando estava estudando um outro assunto, que era relativo ao movimento de átomos no líquido. Esse trabalho, inclusive, viria a se tornar uma das melhores evidências da natureza atômica da matéria. Mas o que importa para agora é que Einstein entrou em contato com a fórmula de Planck e ele se perguntou se a luz também não poderia ser parecida com a matéria, com os átomos.
não só do ponto de vista matemático, mas também físico. Se assim fosse, deveria a luz, né, assim como a matéria, ser composta de pedaços compactos? Bem, Einstein considerou que sim, e cada pedaço de luz, né, que hoje a gente chama de fóton, teria uma energia igual ao quantum de Planck, que é hf. Então, os fótons seriam criados, né, quando os elétrons, né, lá do problema tratado pelo Planck, né, quando os elétrons emitissem luz e eles desapareceriam, né, os fótons, quando a luz era absorvida. Só que Einstein necessitava de uma evidência experimental extra para a sua tese, né, e procurou algo que pudesse sugerir um espectro granular para a luz. Bem, ele encontrou essa evidência, né, que era o chamado efeito fotoelétrico, que era um efeito já conhecido há cerca de 20 anos e que ninguém até então sabia explicar. Se você quer ver com um pouco mais de detalhe a saga de Einstein, né, dá uma olhada no vídeo do card que apareceu aqui em cima. Mas, resumidamente, o efeito fotoelétrico dizia que quando a luz incidia sobre certos metais, né, os elétrons desses metais eram expelidos de sua superfície. Sendo que para frequências grandes, os elétrons saltavam do metal com energia alta. E quando se diminuía a frequência, os elétrons saltavam com energia cada vez menor. Até que para energias mais baixas, né, nenhum elétron era rejetado. Mas essa era justamente a evidência que Einstein precisava, pois a lei de radiação de Planck implicava que a energia era proporcional à frequência, e ao se especular a lei similar para a luz incidente no metal do efeito fotoelétrico, né, a luz de alta frequência possuiria, né, quanta de alta energia que, ao se chocar com os elétrons do metal, daria energia suficiente para arrancá-los lá do mesmo, né, do metal. E quanto maior a energia dos quanta de luz, maior a energia dos elétrons ejetados. No entanto, haviam vários motivos para se crer que a luz era uma onda. Isso já era muito bem estabelecido da teoria eletromagnética, e até esse momento ali, né, início do século XX, era difícil romper essa barreira. Mas também, diferentemente do caso de Planck, né, do caso da radiação térmica, né, Planck trabalhava com dados precisos, né, mesmo para a época. E já os dados para o efeito fotoelétrico ainda eram imprecisos. E assim a ideia de Einstein para os quanta de luz também fora de início rejeitada. Em 1912, o físico dinamarquês Niels Bohr se muda para Manchester, na Inglaterra, para fazer um pós-doc. Nessa época, a natureza atômica da matéria já tinha se tornado aceita pela maioria dos físicos, mas a estrutura, né, atômica ainda estava em discussão. Bohr já tinha anos antes, alguns anos antes, poucos anos, entrado em contato com o modelo atômico proposto por outros pesquisadores, que sugeria que a estrutura atômica era similar à órbita dos planetas em torno do Sol. Nesse caso, os átomos seriam compostos por partículas negativas, que é chamadas de elétrons, que orbitariam um núcleo de carga positiva. Esse modelo se baseava em dados experimentais, só que quando se utilizava as leis da física clássica para calcular quais seriam essas órbitas, né, se verificavam que tais órbitas seriam instáveis e que o elétron deveria perder energia em forma de luz e cair em espiral colidindo com o núcleo ali em milionésimos de segundos. No vídeo que aparece no card daqui de cima, vimos que Bohr foi capaz de resolver esse problema da instabilidade, propondo algo que era realmente novo. Mas, em suma, Bohr assumiu que a ideia de Planck sobre a quantização de energia estava certa. Afinal, ela dera certo com Planck em 1900 e também com Einstein em 1905.
Bohr escreveu uma fórmula muito simples para um momento angular, que agora, né, seria quantizado. Assim, o movimento orbital do elétron, com as órbitas eletrônicas, também seriam quantizadas. Assim, somente algumas órbitas eram possíveis, né, aceitáveis, havendo uma órbita mínima que designaria o estado padrão ou fundamental do átomo. Mas isso tudo, na verdade, tinha sido postulado por Bohr. Afinal, ele não provara matematicamente esse fato. Então, se sua fórmula ad hoc, né, vamos dizer assim, estivesse correta, o modelo atômico planetário seria estável e assim estaria a salvo. Mas Bohr sabia que, sem mais evidências, a sua ideia seria rejeitada. Afinal de contas, ele meio que decretou, né, que o elétron estaria proibido de despencar sobre o átomo, sobre o núcleo atômico. Mas, para sua sorte ou não, né, havia um resultado experimental já conhecido há cerca de 25 anos e que ninguém até então conseguia explicar, que era o seguinte: átomos em geral, mas vamos focar aqui no átomo de hidrogênio, né, que é o mais simples, né, eles emitem um tipo de descarga, né, certas frequências de cores, de luz, quando eletricamente excitados. Essas frequências haviam sido bem estudadas ao longo desses anos, né, até ali, meados de 1913. Só que ninguém sabia explicar porque a emissão se dava apenas para um certo tipo de frequência. Bem, mas aí com a fórmula de Bohr que ele tinha obtido, ele pôde calcular essas frequências para o átomo de hidrogênio com grande precisão. A recepção à teoria de Bohr foi muito bem aceita também por alguns físicos, né? Pelo menos no início, né? Que consideraram a teoria como um tipo de malabarismo matemático, vamos dizer assim, malabarismo numérico. Mas teve apoio de outros, como por exemplo Einstein, que a essa altura já era famoso, né, pelas suas teorias da relatividade especial e explicação do movimento browniano, dentre outras coisas, né? E era professor a essa altura, em 1913, professor no Instituto Técnico de Zurique, na Suíça. E descreveu as ideias de Bohr como sendo uma grande descoberta. A proximidade de Planck com as experiências de primeira linha que estavam sendo realizadas no Instituto Técnico de Berlim, que é onde Planck trabalhava, foram sem dúvida um fator crucial para sua descoberta em 1900. E a sua equação se adaptava tão bem aos dados que, em primeira instância, as reações negativas que ocorreram inicialmente acabariam por se diluir. Podia-se duvidar da dedução de tal equação, como Einstein em 1905 e outros duvidaram, mas eles próprios, né, acabariam por corrigir tal dedução. Junte-se a isso a explicação de Einstein para o efeito fotoelétrico e o modelo atômico de Bohr, né? Então, ambos pareciam confirmar e ampliar a noção original de Planck para essa nova física que hoje chamamos de física quântica. Bem, no caso do modelo atômico de Bohr para o átomo de hidrogênio, ele também teve certa resistência ali no início. Mas ninguém negou que sua expressão para uma constante, né, que tinha sido encontrada anos antes, que era a chamada constante de Rydberg do hidrogênio, a expressão encontrada por Bohr era notavelmente precisa para explicar o valor dessa constante que tinha sido medido experimentalmente. Isso tudo ainda em 1913. Então, a Bohr também fora capaz, nessa época, de fornecer uma dedução para a razão das constantes de Rydberg para o hidrogênio, para o hélio ionizado, que também só tem um elétron. Foi esse resultado, né, que Einstein chamou de notável ainda em 1913. No entanto, a teoria de Bohr funcionava apenas para átomos com um elétron, né, como eu já citei, como no caso do hidrogênio ou o hélio ionizado. E mesmo para o caso do hidrogênio, ficou claro que seu modelo não dava conta de alguns detalhes mais sutis que logo seriam consertados por Arnold Sommerfeld.
Os detalhes do trabalho de Sommerfeld ficarão para um outro vídeo, tá? Mas, pulando agora para 1923, e tomando como base as ideias de Bohr, Georges de Hevesy e Dirk Coster foram capazes de prever a existência de um novo elemento, que é o elemento 72, que até então era desconhecido, e que foi batizado com o nome de hafnium. Deixei Einstein por último, pois, em comparação com Planck e Bohr, ele tinha pouco a mostrar. É verdade que no artigo de 1905 ele tinha mostrado consequências experimentais que derivavam de suas hipóteses, mas ele não possuía curvas para ajustar, como fora no caso de Planck, ou números precisos para mostrar, como foi no caso de Bohr. Fato é que medidas experimentais para o efeito fotoelétrico não eram assim tão precisas como era nos casos de Planck e Bohr. Então, assim, as teorias alternativas, a de Einstein, né, propostas por Sommerfeld e J.J. Thomson, também eram capazes, né, essas teorias, de explicar os dados imprecisos do efeito fotoelétrico. Então, ao contrário de Bohr e Planck, a gente teve que esperar cerca de uma década para ter um dos seus resultados aceito. Foi em 1916, com o físico Robert Millikan, que a fórmula para o efeito fotoelétrico seria confirmada. No entanto, Einstein tinha derivado essa fórmula tomando como ponto-chave a quantização da luz. E essa ideia, né, da quantização da luz ainda sofria resistências, como por exemplo do Bohr, do Niels Bohr. E um outro exemplo é do próprio Planck, que sustentava que a sua teoria descrevia apenas a relação da luz com a matéria e não se aplicava diretamente, né, à natureza da luz. Cara, mas Einstein seguia convicto sobre suas quantas de luz. E entre 1916 e 17, ele realiza uma nova dedução, dessa vez mais precisa, da lei de Planck da radiação, seguindo essa ideia, né, dos quanta de luz. E ele associa o momento, né, aos seus quanta. Então, em 1923, Arthur Compton e Peter Debye, de forma independente, deduziram a cinemática para o espalhamento de um quanto de luz por um elétron em repouso. Falarei com mais detalhes sobre isso em outro vídeo, tá? Mas por agora, no mesmo artigo, Compton descobriu que as relações para o momento e energia para o quantum de luz eram confirmadas por um experimento. Ou seja, esse foi o primeiro suporte experimental direto para a teoria dos quanta de luz. Essa descoberta provocou sensações entre os físicos. Obviamente houveram controvérsias, mas nada mais natural pelo tamanho da descoberta, né? A ideia de quantum de luz, né, que hoje chamamos de fótons, na verdade, né, quem batizou o quantum de luz com o nome de fóton pela primeira vez foi o físico-químico Gilbert Lewis em 1926. Assim, a ideia de quantum de luz, né, a partir das descobertas de Compton, passou a ser aceita com rapidez. Mesmo assim, ainda havia um importante bastião de resistência ao fóton, que era Niels Bohr. Em janeiro de 1924, Bohr, junto com Hendrik Kramers e John Slater, submeteram um artigo que continha propostas teóricas a respeito da interação da luz com a matéria. Era a chamada proposta BKS. Nesse artigo, eles ainda rejeitavam o fóton. E como alternativa, eles sugeriram uma ideia que já havia sendo debatida há algum tempo,
que é onde os processos de radiação deveriam apresentar propriedades não convencionais. Por exemplo, né, dito de outra maneira, a conservação de energia em momento não deveria ser considerada, seguindo a proposta BKS, verdadeira para processos individuais, valendo apenas em sentido estatístico, como uma espécie de média de muitos processos. Então o trio BKS rejeitava os fótons, insistindo na imagem contínua da luz, mas com preço a pagar, que era de se abrir mão da conservação de energia. Afinal de contas, o efeito Compton, que tem sido medido pelo Compton em 1923, um ano antes, a conclusão desse efeito, dos resultados experimentais, se baseava em leis de conservação. Os vereditos experimentais que depunham contra a ideia BKS foram observados logo em 1924 e 1925. Primeiro por Walter Bott e Hans Geiger, e também por Compton e colaboradores. Bohr aceitou esses novos resultados experimentais, e assim caiu por terra a última resistência ao fóton. Então, o ponto de vista de Einstein, que então era meio que solitário nessa ideia, acabou tendo pleno êxito. Assim, a luz, que já se sabia desde a teoria eletromagnética e de experimentos do início do século XIX, se comportava como uma onda, também poderia, como sugerida por Einstein em 1905, confirmada pelos experimentos de 23, 24 e 25, apresentar um comportamento corpuscular. Então, era a dualidade onda-partícula da luz tendo que ser, de fato, aceita. No entanto, mais surpresas estavam por vir. Na verdade, já tinham vindo, pois em 1923, um jovem aristocrata francês chamado Louis de Broglie tinha sugerido em sua tese de doutorado que a matéria, como os elétrons, por exemplo, ou seja, partículas, também poderiam ter um comportamento ondulatório. Mas esse é um tema para um próximo vídeo. Então, até mais.